a melhor técnica cirúrgica hoje em dia, né? Existe isso. Bom, a cirurgia bariátrica, ela já tem cerca de 50 anos, né? Que ela já está no mercado médico, né? Onde a gente já começou a fazer, onde estudos começaram a ser feitos. Enfim, a cirurgia bariátrica foi se desenvolvendo. A gente já viveu uma fase da cirurgia bariátrica que, na minha visão, considero até uma fase ruim, né? Uma fase inicial, mas que ela serviu para a gente chegar onde a gente está hoje no tratamento da obesidade, né? Principalmente o tratamento cirúrgico. A cirurgia bariátrica, ela evoluiu demais. Então hoje nós temos técnicas que são muito seguras, que têm baixo risco cirúrgico e baixos efeitos colaterais. Então nós temos técnicas que possibilitam o paciente a conseguir uma perda de peso excelente, uma perda de peso sustentada, né? E com baixo efeito colateral, com poucos problemas, vamos dizer assim. E hoje, na minha visão, a gente tem assim algumas técnicas, inclusive existem técnicas novas surgindo, tá? A gente pode até fazer um vídeo sobre isso mais para frente. Mas hoje eu vou meter as duas principais técnicas, né, na cirurgia bariátrica, que são a gastrectomia vertical e o bypass gástrico em Y de Roux, né? O bypass gástrico, ele já é uma técnica um pouco mais antiga. Desde a década de 90 ali, final da década de 90, início dos anos 2000, ela começou a ser feita e foi muito realizada. Então, até hoje ela é feita como uma grande cirurgia. Mas a gastrectomia vertical, né, ou a gente chama do nome aí comum, que é sleeve, é o nome americano, ela passou a ser considerada aí a queridinha da cirurgia bariátrica ou a técnica mais realizada no mundo todo. É a cirurgia de sleeve, a cirurgia de gastrectomia vertical, inclusive é a técnica que eu, Dr. Lucas, eu prefiro fazer essa técnica. E vou explicar para você os motivos, né? A cirurgia de sleeve, ela é uma cirurgia que vai mexer apenas no estômago. Então ela tem o alvo de causar modificações em apenas um órgão, né, que é o estômago, que é o órgão aí que a gente recebe aí primeiro os alimentos, né, onde a gente tem uma capacidade, né, de receber os alimentos. Geralmente o estômago tem uma capacidade de até uns 2 litros. Pessoas com estômagos muito grandes podem ficar até 3, mas é uma média de 1,5 litro, 2 litros, né, de comida, de alimentos, bebida, né. Então é uma capacidade relativamente alta, né, de alimentos. Então a gente vai, na gastrectomia vertical, modificar o tamanho do estômago, então a gente vai diminuir o tamanho do estômago. Então esse é um primeiro aspecto da cirurgia, sem modificar nenhuma outra parte, né, sem modificar o intestino. E isso vai ser bom, primeiro, pela diminuição da capacidade de alimentação, né, numa refeição, numa única refeição. O paciente vai comer menos, então isso obviamente vai ajudá-lo a perder peso. Mas a cirurgia de sleeve, ela também tem um fator metabólico, porque ela muda principalmente um hormôniozinho que é produzido no estômago, que é a grelina. Provavelmente você deve ter ouvido falar nesse hormônio, né? Que é um hormônio relacionado com a fome. Então, quando a gente está com o estômago vazio, o estômago produz a grelina vai lá no hipotálamo e estimula, né, o centro de regulação da fome. Aí dá aquela vontade, aumenta o apetite, dá vontade de comer, né? Então, na gastrectomia vertical, a gente vai diminuir o tamanho do estômago e retirar o fundo gástrico, que é a região onde ocorre a produção da grelina. Então, uma coisa muito frequente que acontece, né, na cirurgia é a diminuição da fome. O paciente tem menos fome, muitas vezes ele pode ficar até mais tempo sem comer e ele não sente fome. Óbvio que esse nível de fome pode variar de paciente para paciente, mas realmente há uma diminuição da fome por conta dessa mudança metabólica, tá? Então esse é um detalhe importante da cirurgia de sleeve, que eu também acho muito bom, que é um detalhe que eu prefiro, que só na sleeve acontece isso, na bypass, por exemplo, não tem essa diminuição da grelina. É a diferença entre cirurgia metabólica e cirurgia bariátrica. Então hoje em dia toda cirurgia bariátrica, ela é uma cirurgia metabólica, tá? E eu vou explicar um pouco disso, porque antigamente, né, o nome cirurgia bariátrica, a gente acreditava na medicina que o que causava o emagrecimento era a restrição que a cirurgia causava no estômago. Então você diminuiu o tamanho do estômago, você causava uma restrição, né, nesse paciente, ele comeria menos, por consequência, emagreceria.
E o segundo ponto era a desabsorção, ou seja, numa cirurgia como o bypass, a gente vai fazer um desvio no intestino e vai diminuir o tamanho do estômago. Então vai causar uma restrição no estômago e vai causar um desvio no intestino, que a gente chama de desabsorção. Então parte da comida que esse paciente se alimenta não é absorvida. Então isso também ajudaria no emagrecimento. Mas hoje em dia, a gente entende, né, de uma forma mais aprofundada, estudando, né, o intestino, as células intestinais e a regulação disso com os alimentos, né? Como é que isso acontece, o contato da comida, o contato do açúcar, da glicose, da proteína com as células do intestino, a absorção disso e as regulações hormonais que elas causam, né? Elas influenciam muito alguns hormônios intestinais, como o GLP-1, que é as medicações aí atuam bastante no GLP-1, eu vou conversar um pouco sobre isso com vocês, o peptídeo YY, o fator FGF19, oxintomodulina, GIP, enfim, são vários hormônios que a cirurgia bariátrica altera com a forma como a gente faz. E como eu falei também, a grelina. Então todos esses hormônios atuam regulando a fome, a saciedade, a absorção de nutrientes, né, a regulação da insulina, da glicose, e isso que a gente chama de cirurgia metabólica, né? Então a cirurgia metabólica é a cirurgia que tem o intuito de modificar esses hormônios intestinais para gerar o objetivo que a gente quer, que é a perda de peso, mas não de uma forma restritiva, não de uma forma desabsortiva, mas de uma forma natural.